Hoje nós chegamos na terceira e última mensagem nesse texto que é tão comentado, tão debatido, tão controverso do livro de Daniel, que é o texto da profecia das 70 semanas, como lemos agora há pouco na liturgia. Nós temos visto como essa profecia, tão permeada de simbologia, tão permeada de mistério, ela possui uma mensagem central de esperança para um povo que ansiava por redenção, que ansiava por ver cumpridas as promessas do seu Deus. Esse povo que precisava ser constantemente lembrado de que o seu Deus não os havia abandonado, embora todas as circunstâncias ali do cativeiro, do exílio, pudessem dizer o contrário. Esse povo precisava lembrar que o seu Deus permanecia no controle de todas as coisas. E eles precisavam lembrar disso, irmãos, ser lembrados disso, porque eles estavam na Babilônia. A Babilônia que muito mais do que um lugar geográfico, mas uma representação de um reino em oposição constante ao nosso Deus. Eles estavam na Babilônia, a Babilônia que não era um parque de diversões, que não era um local de segurança, um local de tranquilidade. Na Babilônia, onde eles estavam cercados por diversos perigos e por perigos de todos os lados, o que os seus olhos viam, o que os seus ouvidos ouviam, o que a sua mente lembrava, o que a sua carne sentia, sempre os levava a um impasse. Um impasse que todo o povo de Deus é levado, em qualquer que seja a época, enquanto peregrina nesse mundo. Em determinado momento, eles teriam que decidir permanecerem fiéis ao Senhor, para não serem tomados pela Babilônia, não serem assimilados pela Babilônia, e isso teria um custo. Por conta disso, eles teriam que suportar mais e mais sofrimento, angústia, aflição. Eles teriam que se manterem firmes, apesar das circunstâncias. Ou então eles cederiam à pressão, seriam moldados pela Babilônia, seriam tomados pela Babilônia, perderiam a sua identidade, deixariam de ser quem eles eram, deixariam para trás quem eles eram. Inclusive, nós sabemos que muitos daqueles que estavam na Babilônia não voltaram. Resolveram permanecer na Babilônia, mesmo quando foi permitido reconstruir o templo e os muros da cidade. O povo de Deus precisava ser lembrado, e o povo de Deus precisa ser constantemente lembrado que o reino eterno de Deus virá. E esse é o tema da nossa mensagem. Embora 70 semanas e não 70 anos estivessem decretadas para a redenção final do povo de Deus, aquele povo exilado deveria guardar a sua esperança e confiar no plano do Senhor. Nós nos propomos, irmãos, a ver 3 pontos nessa porção que conduzem ao entendimento desse tema, de que o reino eterno de Deus virá, esse como sendo o tema que flui dessa profecia, desse texto que nós temos aqui refletido. 3 pontos. O contexto da revelação, que já vimos, o conteúdo da revelação, que também já vimos, e a esperança da revelação, que é o que veremos hoje. No contexto da revelação, recapitulando aqui para os irmãos, nós vimos que a profecia das 70 semanas que foi dada a Daniel, foi dada como sendo uma resposta à oração feita por Daniel no começo do capítulo 9. A partir daí, a partir dessa oração, nós vimos uma série de textos em Daniel, em Deuteronômio e principalmente em Jeremias, que é o que fundamentou essa oração de Daniel, nos mostrando que o anseio de Daniel não se restringia a que o povo fosse libertado do exílio, ou que simplesmente o povo pudesse voltar para reconstruir Jerusalém.
embora esse também fosse o anseio de Daniel, mas não se restringia a isso. Essas promessas de reconstrução da cidade e do templo, na mente de Daniel, estavam muito bem conectadas a uma outra promessa, a promessa da nova aliança que seria feita com o povo de Deus, e que então, a partir daí, um novo coração seria dado a esse povo, um povo que vivia em pecado, que vez por outra abandonava o seu Deus, mas com essa nova aliança, com esse novo coração, esse povo amaria o seu Deus, amaria a palavra de Deus, e então viveria de maneira diferente diante desse Deus. Seria dado a esse povo um coração de carne. A oração de Daniel, nós vimos, ela não se restringia, não era simplesmente para que o fim do juízo do povo de Deus naquele período chegasse. Não era somente por esse fim. Não era pelo fim da dor, não era pelo fim do sofrimento somente, não era pelo fim do castigo, não. A oração de Daniel era pela restauração definitiva do povo de Deus, pelo cumprimento definitivo das promessas de Deus, promessas que o povo guardava, que o remanescente da Babilônia guardava e esperava confiantemente. A oração de Daniel era pela chegada do reino eterno de Deus, pela sua justiça eterna, como Gabriel cita no versículo 24. Esse é o contexto dessa revelação. E esse contexto é o pano de fundo que serve para que possamos entender a revelação que foi dada a Daniel. Porque essa revelação, a visão e a revelação das 70 semanas, é uma resposta a essa oração. No conteúdo da revelação, nós vimos, que foi o segundo ponto, em uma outra mensagem, nós vimos como a revelação dada a Daniel, ela desafiou a perspectiva de Daniel acerca do plano de Deus e da maneira de Deus agir. Porque observem, irmãos, Daniel orou pedindo ao Senhor que o exílio acabasse, porque 70 anos haviam se passado. Então Daniel recebe como resposta que não 70 anos, mas 70 semanas estavam determinadas para o povo de Deus e para a sua santa cidade. 70 semanas, que nós já vimos um pouco e veremos um pouco mais hoje, como isso amplia muito esse período para a resposta do anseio de Daniel. Nós vimos, irmãos, como confiar na soberania de Deus e no controle de Deus é também confiar no tempo de Deus, na maneira de Deus agir, principalmente quando esse tempo não está de acordo com aquilo que nós esperávamos, com os anseios que nós guardávamos em nosso coração. Além disso, nós vimos também que entender o conteúdo dessa revelação, entender o propósito dessa revelação, dessa profecia das 70 semanas, implica em perceber como essa revelação aponta o tempo todo para a obra do ungido que é citado aqui. Para a obra do príncipe ungido. 70 semanas estão determinadas, e então a solução definitiva para o povo de Deus chegará. Não somente como um novo êxodo, nós vimos isso. A libertação não é apenas um novo êxodo, uma nova saída de terras que oprimem o povo. Não, é uma nova criação. Uma nova criação. Nós vimos que a promessa que foi dada ali a Daniel, que foi confirmada a Daniel, é de que chegariam dias em que o domínio e o poder do pecado seriam quebrados, e o castigo e a culpa pelo pecado seria expiado. Iniquidade e rebelião, que sempre foram a marca do povo de Deus, não mais seria. Não mais seria a marca do povo de Deus. Não. Desejo e luta intensa por santidade, pelo caráter de Deus sendo manifestado no meio do seu povo, isso sim seria a nova marca. A marca do povo de Deus, da nova criação, por meio da obra do ungido. E a partir daí, irmãos, nós podemos refletir em duas marcas importantes que podem ser observadas naqueles que fazem parte, que são participantes dessa nova aliança, dessa resposta que foi dada à promessa, foi dada a Daniel naquela revelação e que foi obtida por meio da obra do ungido.
Nós vimos que o anseio por santificação é uma marca da nova aliança, daqueles que estão em Cristo por meio do sangue da nova aliança. Nós vimos que a santificação nunca será um peso para os crentes, muito diferente do que muitos falam por aí. A santificação não é um peso, não é um limitador, um CCA da liberdade, não é, mas é uma manifestação da graça de Deus. É uma manifestação do dom de Deus para aqueles que agora amam ao Senhor e amam a lei do Senhor. É ganhar mais de Cristo. Por isso não é peso. É graça. É bondade do Senhor. E outra marca essencial da nova aliança que nós vimos foi a submissão à palavra de Deus e aos servos de Deus que apresentam essa palavra. Porque diferente da negligência do povo para as palavras dos profetas e dos servos de Deus, agora aqueles que estariam na nova aliança, eles seriam um povo não mais de dura servil. Não mais de coração de pedra, mas coração de carne, com ouvidos para ouvir, com joelhos que se dobram diante da palavra do Senhor. Essa seria uma marca também da nova aliança. Por fim, irmãos, ainda abordando o conteúdo da revelação, nós vimos como a visão dada a Daniel, ela revelou que a restauração prometida ao povo de Deus, essa redenção final dada ao povo de Deus, aconteceria em 3 estágios. Nós vimos rapidamente a interpretação geral dessa profecia. A minha ideia foi justamente abordar de maneira panorâmica, para que nós já pudéssemos ir nos acostumando com a dificuldade desse texto, e então hoje nós voltarmos para ele e fecharmos o entendimento dele, para que não ficasse muito denso naquele momento e pudéssemos entender um pouco melhor. E o meu objetivo hoje é concluirmos o nosso tempo nessa porção de Daniel abordando 2 pontos. Inicialmente, nós aprofundaremos a nossa compreensão acerca do significado dessa profecia. E aqui eu peço aos irmãos uma atenção especial ao longo dessa primeira parte do sermão, porque eu precisarei ser um pouco mais técnico em relação a isso, por conta do texto em si, por conta do que o texto exige acerca disso, e porque é importante para a nossa fundamentação doutrinária. Então eu precisarei ser um pouco mais técnico em relação à interpretação desse texto, a como entendemos essa profecia, para que nós possamos aprendermos a olhar para textos assim, e compreender o que ele está nos ensinando. Para que nós possamos entender como a nossa visão pactual das Escrituras, que temos sido ensinados sobre isso constantemente, como ela nos conduz a interpretar textos como esse. Em especial em uma porção como essa, que possui uma perspectiva muito disseminada em nosso país, e com implicações muito diferentes daquelas que nós vivemos na Igreja do Senhor. Então, nós partiremos aqui, iniciaremos esse sermão olhando para a interpretação das 70 semanas. E depois disso, que será o nosso segundo ponto de hoje, mas o terceiro e último ponto que nós nos propusemos a refletir nesse texto de Daniel, nós iremos então no segundo ponto para a esperança da revelação. Vamos agora orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos permita alcançar o propósito que temos aqui, de não somente nutrirmos nosso entendimento, embora também, mas temos o nosso coração moldados por Ele e para Ele. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Senhor nosso, Pai nosso, Senhor, nós te agradecemos por Tua tão grande misericórdia para conosco. O Senhor nos trouxe até aqui. Foi a Tua poderosa e bondosa mão que nos trouxe até aqui. E aqui, diante do Senhor, mesmo tremendo diante do Senhor, diante da Tua palavra, nós ousadamente, Senhor, por conta de Cristo Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos permita enxergar, entender e assimilar a Tua palavra.
de maneira que a tua palavra penetre em nosso coração e nos guarde deste mundo. Por favor, Senhor, estamos diante da vida que flui por meio da tua palavra. Te pedimos que o Senhor, por tua graça, por tua bondade, ilumine nossa mente, ilumine nosso coração, para que possamos enxergar a glória de Cristo e da tua salvação por meio dessa porção da tua palavra. Nos conduz, Senhor, para que sejamos humilhados pela tua palavra, feridos pela tua palavra, mas também tratados pela tua palavra, fortalecidos pela tua palavra, vivificados pela tua palavra. Somente o Senhor pode fazer isso, Senhor. Nos ajuda, nos conduz. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Irmãos, vamos então ao nosso primeiro ponto, que é a interpretação das 70 semanas aqui. Eu gostaria de ler, que os irmãos acompanhassem também essa porção do versículo 24 ao versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, onde temos aqui a visão dada a revelação dada pelo anjo Gabriel. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Em linhas gerais, irmãos, existem 3 tipos de interpretações para essa profecia das 70 semanas. Temos os nossos irmãos dispensacionalistas, que são mais literais e entendem que os números dados aqui possuem um objetivo, um significado estritamente literal, com semanas de anos, por exemplo. E entendem também que até o evento da primeira vinda de Cristo, ou seja, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão, até ali, até a primeira vinda de Cristo, foi completada a 69ª semana, a semana de número 69, na primeira vinda de Cristo. Depois disso, de acordo com o entendimento desses irmãos, depois disso é aberto um parênteses no plano de Deus. Essa última semana, então, ela é adiada para o fim dos tempos e nós temos ali, nesse parênteses, nesse ato, a era da igreja, onde Deus está tratando a igreja, deixando ali um pouco de lado Israel para que ele tenha ciúmes e então se volte para o Senhor. Essa última semana é adiada para o fim dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens para arrebatar a sua igreja, tirando a igreja da grande tribulação. Estou falando aqui da visão dispensacionalista sobre isso, né? Nesse período, após o arrebatamento da igreja, o anticristo ele fará aliança com muitos. É assim que eles interpretam esse versículo 27, quando diz que ele fará aliança com muitos. Aqui, para os nossos irmãos dispensacionalistas, eles interpretam como sendo o anticristo, que enganando a muitos, fará aliança com muitos. E então, após 7 anos, o Senhor Jesus Cristo voltará e estabelecerá o seu reino milenar a partir de Jerusalém, para mais uma vez tratar de maneira específica com Israel. Em linhas gerais, é assim que os nossos irmãos dispensacionalistas entendem isso. Para entender melhor isso, vá lá nos recortes
da aula de escatologia, pastor Livando. Tem lá, inclusive, cada interpretação lá para os dispensacionalistas, né, e os demais, amilenistas, por aí vai. Ok, existem muitas dificuldades nessa visão, principalmente em relação a esse texto de Daniel, irmãos. Primeiro, porque não existe qualquer evidência, qualquer menção nesse texto acerca do adiamento dessa última semana. Não existe nada que ligue a isso. Então, é uma especulação total. Segundo, porque o versículo 26 é muito claro, eu até citei isso na nossa última pregação, o versículo 26, ele é muito claro em dizer que depois das 62 semanas, será morto o ungido. Logo, a morte do ungido, e nós sabemos que o ungido aqui é Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz, está se cumprindo essa profecia. A morte do ungido é que inaugura a última semana. Então não teria como ela ser adiada. Considerar que a última semana foi adiada é considerar que os nossos pecados ainda não foram pagos. E esse é um grande problema. Além disso, embora exista uma margem aqui para interpretar que aquele que faz aliança com muitos é o anticristo, pode existir essa margem por conta do texto aqui. Esse termo, irmãos, aliança, aqui do versículo 27, o termo, a palavra berit no hebraico, é uma palavra continuamente, o tempo todo usada para falar sobre a aliança de Deus com o seu povo, os pactos que Deus fez com o seu povo ao longo do progresso da revelação. Esse é um texto, uma palavra que é sempre utilizada para isso. E o próprio capítulo 9 de Daniel utiliza essa palavra, apontando para a aliança de Deus com o povo. Então não faz sentido que somente aqui esse termo esteja relacionado ao anticristo. Não faz sentido. Existem também, agora uma outra linha de interpretação desse texto. Existem também aqueles que creem que essa profecia de Daniel ela foi plenamente cumprida no passado. Ela já foi cumprida. São os chamados preteristas. Aqueles que entendem que tudo aqui já foi cumprido no passado. Dessa forma, a parte final da profecia, que é a última semana, que é o que traz mais discussão, ela teria sido cumprida no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos, liderados pelo general Tito, que depois se tornou imperador de Roma, os romanos destruíram totalmente Jerusalém, o templo, como se um dilúvio realmente, como o texto aqui faz menção, como se um dilúvio passasse por cima de Jerusalém. Essa perspectiva também encontra algumas dificuldades relacionadas à duração da última semana. Não faria sentido, então, que essa última semana agora durasse apenas alguns anos, 30 anos, 40 anos, não tem relação com o texto. E além disso, principalmente por conta do papel do ungido no propósito das 70 semanas. Então, acaba tendo algumas dificuldades também. A interpretação pactual desse texto concorda em parte com o preterismo, irmãos. Ou seja, nós entendemos que essa profecia, ela apontava sim para acontecimentos históricos importantes, que inclusive se cumpriram com uma precisão espantosa, se considerarmos aqui esses números, esses símbolos que são dados. Mas nós entendemos também, e esse é o ponto importante aqui, nós entendemos também que a plenitude do cumprimento e do significado dessa profecia não estava nesses eventos que já aconteceram. Não estava ali. Existe um progresso da revelação que lança luz para que possamos entender o pleno significado dessa profecia. E é isso que também nós já vimos, inclusive, aqui em diversas aulas, que caracteriza a forma como nós interpretamos as Escrituras. O progresso da revelação. Textos que vão lançando luz sobre textos mais difíceis, à medida que o Senhor vai trazendo mais revelação acerca do seu plano. Como entendemos, então, a profecia das 70 semanas de Daniel? 70 semanas, 70 setes, como eu já falei, literalmente, estão determinados sobre o povo de Deus. No primeiro período, então, nas 7 primeiras semanas, nós temos aqui a resposta imediata de Deus para a oração de Daniel. A cidade e o templo seriam, sim, reedificados. E isso em um período curto de tempo.
7 setes, um período curto e completo de tempo. No entanto, irmãos, embora a linguagem seja fortemente simbólica aqui, se nós considerarmos semanas de anos e considerarmos o ano em que Ciro decretou o retorno dos judeus, até o período em que o templo foi reedificado e que os muros de Jerusalém foram reedificados, lá em Esdras, em Neemias, é impressionante perceber que esses números são muito próximos. Realmente é algo ali próximo de 49 anos. Não exatamente, porque essas datas existem algumas dúvidas em relação a isso, mas existe uma proximidade, sim. Não dá para interpretar, e não é o intuito do texto, trazer interpretações literais, né, de tempos e datas, mas existe sim uma proximidade muito interessante. No segundo período, 62 semanas, nós temos aqui um período mais longo, onde as circunvalações se reedificariam. Aqui são as trincheiras, a segurança da cidade seria reedificada, apontando para algum tipo de fortalecimento da nação de Israel, do povo de Deus, mas tudo isso em tempos angustiosos. De fato, após a queda da Pérsia, a nação judaica ela passou por tempos muito angustiosos, com Alexandre o Grande, domínio grego. Depois que Alexandre o Grande morreu, os Seleucidas, e ali principalmente Antíoco IV Epifânio, que inclusive levou à guerra dos Macabeus e ao fortalecimento da nação naquele período, porque o povo buscou santidade, buscou purificação. Mas segundo a profecia, esse período vai até o ungido, até a chegada do príncipe, do Messias. E se considerarmos, mais uma vez, a data da reedificação de Jerusalém, até o período do ministério de Jesus na terra, não se apegando a uma data específica, alguns querem dizer o ano 30 depois de Cristo, mas não dá para se apegar a datas específicas. Mas se considerarmos de uma maneira geral esse período, nós temos ali um pouco mais de 4 séculos, algo bem próximo de 62 semanas, realmente. O terceiro período, irmãos, o terceiro período estipulado aqui da profecia é o que mais gera divergência. E aqui eu quero enfatizar, para finalizarmos essa primeira parte. Nós não cremos que essa última semana foi adiada. Não cremos. O texto não permite isso e a nossa teologia não permite isso. Nós não cremos que essa última semana foi adiada. Nós não cremos que essa última semana ela foi plenamente, totalmente cumprida no ano 70 depois de Cristo, como os preteristas. Nós cremos sim que toda essa profecia ela progride com cumprimentos históricos importantes para as diferentes épocas ali do povo de Deus. E então ela foi cumprida sim, parcialmente, no ano 70, quando Tito invadiu e destruiu a Jerusalém e o templo. Mas com o progresso da revelação e textos como Mateus 24, textos como o livro de Apocalipse como um todo, mas em especial Mateus 24, ele nos permite entender que esse texto, essa profecia, ela teve seu cumprimento parcial sim, lá no ano 70, em eventos importantes para o povo de Deus, mas que ela apontava para uma consumação final. Apontava para um dia que ia muito além, para o anticristo que viria, para a plenitude da redenção que Daniel ansiava. Vou beber um gole de água aqui enquanto os irmãos processam isso aí. Resumindo o nosso entendimento sobre as 70 semanas de Daniel. Em um período curto de tempo, 7 semanas. Jerusalém seria restaurada e o povo retornaria da Babilônia. O que aconteceu? Aconteceu, mas que não significou a redenção final decretada pelo Senhor, porque o Senhor no versículo 24 traz aqui uma redenção final após esse período, né? Após esse decreto do Senhor, onde ele diz que seria cessada a transgressão, daria fim aos pecados e por aí vai. Aconteceu esse período de retorno, mas não o propósito final foi alcançado. Depois, um período longo de tempo viria sobre o povo de Deus, tempo esse marcado por sofrimento, tempos angustiosos que se estenderiam até
a chegada do ungido, do Messias. O que também aconteceu quando Jesus Cristo veio a esse mundo. Aconteceu. Por fim, um último período de tempo. E aqui é importante perceber isso. É um 7. É uma semana. É um paralelo com a primeira semana da criação. Um período que também seria marcado por guerras, por adversidades, por tribulações. Tribulação essa que foi parcialmente cumprida em 70 depois de Cristo. É por isso que ela é colocada aqui, para servir como uma antivisão da grande tribulação. Então essa tribulação foi parcialmente cumprida, sim, no ano 70, mas que sempre teve o intuito de apontar para o fim desse mundo, para o pleno estabelecimento do reino de Deus, a justiça eterna que é prometida no versículo 24 aqui. Então, irmãos, essa semana é única e não se prende a uma data na história, mas a uma época do povo de Deus, a época da igreja, a época que vem desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno. É isso. Época em que ele, Jesus Cristo, ele, não o assolador, não o anticristo, ele, Jesus Cristo, faz aliança com muitos. A nova aliança no seu sangue. Nessa nova aliança, o sacrifício e a oferta de manjares perderam sentido. Por isso que é profetizado aqui que faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O autor de Hebreus comenta isso, destacando que o preço foi pago. Não faz sentido ter mais sacrifícios, porque o Cristo veio e se ofereceu como sacrifício. É por isso que foi cessado esse sacrifício. A nova aliança no sangue de Cristo, que garante a redenção plena do povo de Deus. Judeus e gentios formando a nova criação em Cristo Jesus, como Paulo descreve lá em Efésios capítulo 2. Irmãos, é isso que nós anunciamos aqui, domingo após domingo, pregação após pregação, ensino após ensino. É isso que nós ensinamos aqui na ceia do Senhor, quando realizamos a ceia do Senhor, anunciando o sangue da nova aliança, anunciando que Cristo, o ungido, veio e por meio do seu sangue estabeleceu nova aliança, trazendo perdão para os pecados, e também anunciando que nós aguardamos o seu retorno, que esperamos o dia em que ele virá e completará a sua obra. Embora Daniel e o povo exilado ali naquela época não tivesse todos os detalhes para esse entendimento, a promessa da redenção plena e total foi entregue a eles. E eles confiaram e viveram a partir dessa promessa. Eles não entendiam, não dava para entender, não tinha revelação, luz suficiente para entender, para processar que o ungido que eles tanto esperavam, né? Eu vou voltar sobre esse ponto aqui, o ungido que eles tanto esperavam que traria a redenção final do povo é morto. Como entender isso? Eles não conseguiriam entender todos os detalhes, mas é a confiança na palavra de Deus e na promessa de Deus que os conduz à fidelidade. Esse era o propósito do escrito aqui, daquilo que foi entregue a Daniel ao longo de todo esse livro. É assim que você deve viver, mesmo não compreendendo todos os detalhes escatológicos desse texto, mesmo não compreendendo todos os detalhes daquilo que você recebe, mas ainda assim, confiando e esperando o grande dia em que o nosso Senhor retornará. E a evidência dessa esperança, a evidência dessa confiança é santificação, é luta por fidelidade. É isso que evidencia, irmãos, que nós aguardamos, que nós cremos, que nós esperamos. João fala sobre isso. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Essa é a evidência de que aguardamos. Essa é a evidência de que esperamos. É por isso, irmãos, que textos escatológicos, como esse de Daniel e como muitos outros que nós encontramos na Escritura, é por isso que textos escatológicos não têm a intenção de nos fazer saber datas específicas ou tempos específicos. Essa não é a intenção desses textos, ou de nos fazer mais conhecedores do que outros, ou de nos munir com armas para que possamos debater com outros. Essa não é a intenção desses textos escatológicos. Textos assim nos chamam à fidelidade,
a nos mantermos fiéis no presente, porque aguardamos e confiamos na promessa que recebemos do Senhor que virá. Esse é o intuito de textos escatológicos. É para nos manter firmes e fiéis no presente, buscando, lutando por santidade, odiando cada vez mais e de forma mais intensa o pecado, lutando firmemente contra o pecado, porque esperamos confiantemente que o nosso Rei virá. É isso, esse é o propósito. É por isso que não faz sentido, e isso acontece constantemente, não faz sentido olharmos para textos assim e buscarmos os detalhes das datas, né, de toda a aplicação literal daquela simbologia. Não faz sentido. Nós temos que buscar o propósito para o qual ele foi escrito. E olhamos para quem o recebeu primeiro e para quem o escreveu. O propósito de textos assim é nos chamar à fidelidade. Mesmo em meio a toda e qualquer adversidade, todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer angústia que nós estejamos passando no presente momento, em meio a este mundo que nós peregrinamos. E é dentro dessa realidade, dentro desse propósito, que nós chegamos no nosso segundo ponto, que é o terceiro ponto do primeiro projeto de exposição desse texto, né? Que é a esperança da revelação. Nós veremos agora a esperança da revelação que conduz, que une os três pontos que vimos passando por essa profecia. Quando nós olhamos para o contexto da profecia dada a Daniel, quando nós olhamos para o conteúdo dessa profecia, dessa revelação das 70 semanas, e foi por isso que nós iniciamos assim, olhando para o contexto e depois para o conteúdo, quando nós olhamos para tais pontos, nós vemos que algo fica muito destacado aqui. 70 semanas estão determinadas para a restauração definitiva do povo de Deus, para a solução final do problema do pecado, para o estabelecimento do reino eterno de Deus, da justiça eterna, como nós encontramos no versículo 24. No entanto, todo esse período e cada um dos períodos que nós vimos enfatiza isso, todo esse período é marcado por sofrimento, por angústias e por adversidades. Pode ler novamente aí depois essa profecia, que verão isso. A marcação do sofrimento, da angústia e da adversidade para o povo de Deus em meio a esses períodos. Em 7 semanas, que é o primeiro período, Jerusalém será edificada, sim, mas em tempos também angustiosos. Quando nós lemos os livros de Esdras, de Neemias, de Ageu, de Zacarias, que tratam de períodos contemporâneos a esse retorno do exílio, nós vemos que este não foi um período fácil para o povo de Deus. Não foi. Sofrimentos, tribulações, lutas, nações vizinhas que se colocavam, que se uniam, que se levantavam como inimigas do povo de Deus para impedir ali a restauração de Jerusalém, mundanismo e desânimo espiritual no meio do povo, um povo que se preocupava mais em edificar suas próprias casas com grande luxo do que edificar o templo do Senhor. É isso que Ageu, por exemplo, está condenando, o profeta Ageu. Assim, é esse primeiro período. 62 semanas depois, chegaria o ungido, o Messias, mas até lá, declínio espiritual e moral do povo de Deus. Malaquias denuncia isso, esse declínio. Guerras, muitas mortes com a chegada dos gregos, dos romanos. O povo continuava sendo oprimido e mais, o povo continuava pecando e se corrompendo, mesmo após o retorno do exílio. Nós, quando lemos os evangelhos e vemos a situação do povo com a chegada de Cristo, nós percebemos isso. O povo continuava se corrompendo. Muitos se venderam para Roma, inclusive aqueles que deveriam
conduziu o povo à fidelidade. Aqueles que deveriam lembrar ao povo da esperança que foi dada a eles. Estes também se corromperam. Tempos angustiosos, tempos difíceis, mas um remanescente fiel ainda esperava nas promessas de Deus. E aqui, irmãos, eu vou abrir um pequeno parênteses bem rápido aqui, só para apontar como essa esperança ela é mantida. Porque em meio a todo esse período de tempos angustiosos, de sofrimento, de corrupção, um remanescente de Deus sempre ficou guardando essa esperança. Em Lucas capítulo 2, nós vemos a história de Simeão, um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, que esperava o conforto para o sofrimento do povo de Deus. É isso que quer dizer consolação de Israel. Este homem, Simeão, ele recebeu do Espírito Santo a revelação de que ele não morreria até ver o Cristo do Senhor. E Cristo é a palavra grega para ungido, para Messias. Simeão não morreria até ver o ungido, até ver a promessa ser cumprida da chegada do ungido. E ele um dia foi ao templo e viu um menino, uma criança que estava sendo ali levada para cumprir os sacrifícios, uma criança pobre que os pais só podiam ofertar 2 pombinhas. E ele vê aquela criança com 8 dias. E então ele louva a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas capítulo 2, versículos 25 até o 35. Interessante que naquele mesmo momento, Ana, uma profetisa, uma viúva já velhinha, uma mulher que sofreu tanto ao longo dos últimos anos, porque ela casou e com 7 anos o seu marido havia morrido. E ela ficou ali já com mais de 80 anos como viúva, o que não era uma situação confortável em Israel. Ainda mais em Israel debaixo de uma opressão romana. Mas essa viúva, piedosa, que não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, ela chegou naquele momento e também louvou a Deus pela redenção de Jerusalém. O Senhor sempre guardou um remanescente. A esperança nas promessas de Deus sempre foi uma marca desse remanescente. Até que, enfim, o príncipe ungido chegou. Mas quando nós voltamos para a profecia de Daniel, em seu ápice, que é a chegada desse ungido, nós vemos que o ungido é morto. O ungido é morto e já não estará. Ou, em outras palavras, morto e sem nada ter, com nada ficar. Totalmente desprezado, totalmente abandonado. Exatamente como aconteceu com o Senhor. Abandonado por seus discípulos, abandonado pelo Pai ali na cruz. O ungido é morto. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Como Daniel e aqueles que estavam passando por aflições, aqueles que viveriam isso, como poderiam entender que a morte do ungido é a grande esperança que é dada aqui nesse texto? Não teriam como entender. Mas nós temos como entender. Porque nos foi dada luz para entender isso. E pouco tempo depois da morte de Jesus, menos de 30 anos, irmãos, o templo e a cidade de Jerusalém foram sim destruídos, como se um dilúvio passasse por ali. E observem, esse é só o começo da semana. O Senhor Jesus diz que esse é só o princípio das dores. Uma tribulação como nenhuma outra ainda virá. E aqui eu chego no ponto desse momento aqui do sermão. Essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir, irmãos. Não podemos nos esconder. Não podemos querer negar e jogar para debaixo do tapete. O sofrimento, as aflições, as adversidades sempre estiveram e sempre estarão presentes na caminhada do povo de Deus rumo à consumação de todas as coisas. O sofrimento, as aflições e as adversidades sempre estiveram presentes.
e sempre estarão presentes na caminhada do povo de Deus, rumo à consumação de todas as coisas. Quando o pecado entrou no mundo, o sofrimento, a aflição e a morte também entraram. E somente quando o pecado for totalmente erradicado da nova criação é que o sofrimento, a aflição e a morte também deixarão de existir. Se nós temos aprendido aqui, eu espero que os irmãos estejam aproveitando a riqueza, o grande tesouro que temos recebido aqui, somente na fundamentação da disciplina da IBD, né, sobre os 10 mandamentos. E nós temos aprendido aqui, nessa fundamentação, que nós precisamos olhar para o início, para o ideal da criação, para conseguirmos entender o ideal na consumação. Então, se olharmos para o início, para podermos entender o fim, nós poderemos entender de maneira preciosa, de maneira maravilhosa, a origem do sofrimento. Por que sofremos e por que passamos por aflições? Se nós formos lá para Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 16, quando o Senhor está trazendo juízo para o homem e a mulher que pecaram ali. Eu vou abordar isso de maneira muito, muito rápida, obviamente. Mas no versículo 16, o Senhor diz assim à mulher: multiplicarei, Gênesis 3,16, é a promessa aqui, o proto-evangelho, né? Depois é dada aqui a promessa da semente, do descendente da mulher. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Quando nós, já fomos expostos desse texto, quando nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, onde Paulo fala sobre a missão da mulher de mãe, nós entendemos que aqui os sofrimentos da gravidez vão muito além de dores de parto. Vão muito além, mas está relacionado aos sofrimentos para o desenvolvimento da missão que foi dada à mulher. As dificuldades, o sofrimento, a angústia em meio ao desenvolvimento dessa missão. É a mesma coisa que o Senhor Deus fala a Adão. No versículo 17 ele diz assim: e Adão disse: maldita é a terra por tua causa, em fadigas, que é a mesma palavra utilizada lá como sofrimentos para a mulher, é a mesma palavra, traduzida aqui como fadigas por conta do contexto da missão dada a Adão. Então, o Senhor, nesse juízo pelo pecado, diz: maldita é a terra por tua causa, em fadigas ou em sofrimentos obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Adão foi criado para dominar a terra, irmãos. Adão foi criado para ser corregente da criação, para ali, a partir do jardim, estabelecer o reino eterno de Deus. Agora ele sofreria em meio a essa criação, após o pecado, após a entrada do pecado no mundo. É daqui que vem o sofrimento. Até a criação geme e suporta angústias esperando por redenção. Romanos 8, 22. Nós tendemos a assumirmos, muito facilmente, nós tendemos a assumir que se Deus está no controle da nossa vida, então tudo vai acontecer tranquilamente, tudo vai acontecer de maneira suave, enquanto nós caminhamos rumo à consumação de todas as coisas. Tudo vai acontecer de maneira tranquila, enquanto a sua boa obra, a boa obra de Deus, vai sendo completada em nós. Nós muito facilmente tendemos a pensar assim. Talvez em algum momento nós tenhamos que passar por algum desconforto. Talvez em algum momento nós tenhamos que derramar algumas lágrimas, mas no geral nós esperamos que Deus faça do nosso caminho, o caminho que vai nos conduzir até a consumação de todas as coisas, um caminho plano, sem declives, sem aclives, um caminho fácil de percorrer, especialmente quando nós andamos em obediência a Ele. Quando andamos em obediência ao Senhor, ainda mais facilmente achamos que as coisas têm que acontecer de maneira muito tranquila, em meio a esse caminho rumo à consumação. No entanto, irmãos, o que vemos aqui em Daniel, e se percebermos em toda a Escritura, nós vemos que 69, olhando para Daniel, 69 das 70 semanas de Daniel são marcadas por dificuldades,
tribulações e sofrimento. E a última semana, a semana 70, é ainda pior. Ainda pior. Então, irmãos, perceba. Perceba. Você será injustiçado nesse mundo. Será. Você será injustiçado sim nesse mundo. Mas Deus ainda estará no controle da sua vida. Ainda estará. Você passará por privações, você passará por escassez, e Deus ainda estará no controle da sua vida. Você verá muitos daqueles que você ama adoecerem, morrerem. Muitos pais ainda terão que enterrar seus filhos. Muitos filhos ainda terão que enterrar seus pais. E Deus ainda estará no controle de todas as coisas, conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E essa é uma verdade que não pode ser esquecida pelo povo de Deus. Não há sofrimento que possa arrancar essa verdade que nos foi dada. Não há. Não há dificuldade que possa arrancar isso. Em tudo isso, apesar desse rastro de sofrimento e aflição que marca o caminho do povo de Deus rumo à consumação, outra realidade também sempre esteve e sempre estará presente. Que esse povo, essa realidade, é que esse povo é marcado por esperança e não por desespero, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à angústia. A esperança em meio ao sofrimento. A visão que foi dada a Daniel aqui, irmãos, tinha o objetivo de instruí-lo. Nós lemos aqui. De fomentar nele e no povo de Deus esperança. Não era para abater a Daniel. Não era para deixar Daniel depressivo. Não era para tirar a esperança de Daniel. Pelo contrário, se nós lembrarmos, eu tenho falado isso desde o início. Hoje é a nossa pregação de número 31. Desde a primeira pregação, eu tenho falado que os temas principais de Daniel são a soberania de Deus e a exortação para que o povo, olhando para essa soberania, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, se mantivesse fiéis ao Senhor, guardando a esperança da promessa de Deus. Então, esse era o intuito dessa visão, dessa profecia dada a Daniel. Mas como, irmãos, encontrar esperança em meio a revelações tão avassalladoras? Nós lemos agora com o contexto que já temos, com o cânon fechado, com o Novo Testamento já nos dado, com textos de Mateus, com textos de Apocalipse, nós entendemos. Mas como esse povo, nesse período, conseguiria garimpar esperança? Olhando para esse texto, olhando para a morte do ungido, olhando para sofrimento atrás de sofrimento. E essa, irmãos, é uma resposta atemporal do povo de Deus. A mesma resposta que eles deram, que eles encontraram, o povo de Deus hoje encontra. Nós encontramos esperança na palavra de Deus, na promessa de Deus, nas promessas que Deus faz ao seu povo. Ainda que nós tenhamos que cavar fundo para isso, ainda que nós não enxerguemos como conseguiremos continuar suportando o sofrimento e suportando as tribulações, e o nome disso é esperança. Paulo finaliza o capítulo 8, falando sobre sofrimento, capítulo 8 de Romanos. Ele finaliza esse capítulo 8 justamente definindo o que é esperança. Ele diz: esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Para aqueles que não estão em Cristo, o sofrimento sim leva ao desespero e deve levar ao desespero. Quem não tem Cristo deve sim desesperar-se diante deste mundo mau, porque as coisas não melhorarão. Por mais que esperem, por mais que achem, quem não tem Cristo não pode reagir de outra forma, senão com desespero. Mas para o crente, para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que teve a luz do Evangelho resplandecendo a glória de Cristo diante dele, este sempre reagirá
com esperança. O sofrimento, olha que coisa maravilhosa, irmãos. O sofrimento gera esperança no crente. Não é que pode acontecer de, em meio ao sofrimento, alguém forte ser tomado por esperança. Não. Para o crente, sofrimento resulta em esperança. E o apóstolo Paulo fala isso também em Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 4. Ele diz, e não somente isso, falando sobre sofrimento, falando sobre o grande ganho de sofrer por Cristo nesse mundo. Ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E tribulação aqui significa opressão, aflição, sofrimento. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, que o sofrimento produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Sofrimento no crente gera esperança. O sofrimento, irmãos, nos lembra onde nós estamos. Onde estamos? Em um mundo manchado pelo pecado, em um mundo que não pode oferecer segurança, não pode oferecer paz, não pode oferecer plenitude de alegria, não importa o quanto você corra atrás disso. Nós vimos isso hoje pela manhã no devocional em Eclesiastes. Não pode oferecer, não pode, não tem como. O sofrimento nos lembra onde nós estamos, em um reino que não é o nosso. Um reino ao qual nós não pertencemos. E o sofrimento nos lembra aonde nós pertencemos. A qual reino nós pertencemos. Nos lembra o que aguardamos. Nos lembra em quem nós confiamos. E é por isso, irmãos, que a perspectiva do crente sobre o sofrimento é e deve ser totalmente distinta da perspectiva do ímpio. Crente não pode sofrer como o ímpio sofre. Não pode. Porque a esperança que foi dada a ele não permite isso. A convicção que foi dada a ele não permite isso. Crente não sofre como o ímpio sofre. A perspectiva do crente é diferente. É completamente distinta. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Crente, por exemplo, não sofre por causa dos seus pecados. E eu vou explicar isso. Crente não sofre para pagar o preço dos seus pecados. Deus não pune, não derrama juízo sobre crentes por causa dos seus pecados. É comum ouvir pessoas dizerem isso. Deus está me punindo pelo que eu fiz. Deus está me punindo porque na semana passada eu cometi isso, eu fiz isso. Deus está me punindo por causa disso. Eu estou pagando por isso. Mas não, irmãos. O ungido foi morto para expiar a iniquidade. Versículo 24 de Daniel. O ungido foi morto para expiar a iniquidade. A dívida foi paga. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário e tornou você sem culpa diante de Deus se você crê nele. O seu passado já não importa. As suas ofensas já não importam, porque o Senhor, o sangue de Cristo, lavou você de toda culpa. Por meio de Cristo, você foi adotado. Você foi feito filho de Deus. E é por isso que quando você precisa ser corrigido, precisa ser disciplinado pelo Senhor, e aí passa por provações com esse intuito, passa por dificuldades com esse intuito, o Senhor faz isso como um pai que ama ao seu filho. Essa é a realidade, por exemplo, da provação e do sofrimento para o crente. Não é juízo. Não é juízo. Para o ímpio é juízo. O ímpio recebe o juízo de Deus. O ímpio recebe a ira de Deus e uma ira e um juízo que aponta para algo muito maior na eternidade. Então, se você não crê no Filho de Deus, se você não vive, não tem essa esperança que é evidenciada, como vimos aqui, pela forma como você vive, pela busca por santidade, pelo amor a Deus e a sua palavra, se você não tem essa esperança, você receberá sim o juízo de Deus. Os seus pecados serão sim, transformarão você sim num alvo da ira de Deus. Ímpios devem temer-se isso.
Quem não crê em Cristo deve temer isso, sim. Mas crentes não. Crentes foram resgatados do poder do pecado. Crentes foram resgatados da culpa do pecado. Eu gostaria de finalizar, irmãos, com um trecho de um livro muito belo. O pastor Livando já citou algumas referências desse livro. A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. E nesse trecho ele fala sobre o valor do sofrimento, o valor da adversidade para o crente. Ele diz assim: é bom que às vezes passemos por provações e problemas, pois muitas vezes eles nos lembram de que estamos em provação e que não devemos ter esperanças em nenhuma coisa do mundo. É bom para nós, às vezes, sofrermos contradições, sermos mal julgados pelos homens, embora façamos o bem e tenhamos boas intenções. Essas coisas nos ajudam a ser humildes e nos protegem da vanglória, do orgulho. Quando aparentemente os homens não nos dão crédito, quando não pensam bem de nós, ficamos mais inclinados a buscar a Deus, que vê o nosso coração. Portanto, o homem deve se enraizar tão firmemente em Deus que não precisará do consolo dos homens. Quando o homem de boa vontade é afligido, tentado e atormentado por maus pensamentos, ele percebe claramente que sua maior necessidade é Deus, sem o qual ele não pode fazer nada de bom. Entristecido por suas misérias e sofrimentos, ele lamenta e ora. Ele se cansa de viver mais e deseja a morte para que possa ser dissolvido e estar com Cristo. Então ele compreende plenamente que a segurança perfeita e a paz completa não podem ser encontradas na terra, não podem ser encontrados nesse mundo. Meus irmãos, que a graça do Senhor nos permita compreender a grande esperança que nos foi dada e vivermos de acordo com essa esperança em meio aos sofrimentos. Muitos, muitas tribulações nos acometerão ainda nesse mundo. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. E todas as coisas cooperam e cooperarão para o grande propósito que foi decretado para o último dia, para o fim desse mundo, para quando iniciaremos a eternidade com o nosso Redentor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Encontramos conforto, consolo, encontramos exortação, encontramos vida na Tua palavra. Nós dependemos do Senhor, Pai. Dependemos do Teu Santo Espírito, iluminando nossa mente, nossos olhos, nosso coração, arrancando de nosso coração os entulhos que nós mesmos lançamos enquanto caminhamos nesse mundo. Por favor, Senhor, faz a Tua boa obra em nós. Por favor, Senhor, conduz-nos por meio da verdade que é Cristo Jesus, para que, olhando para Cristo, amemos mais ao Senhor, amemos mais a Tua palavra, nos devotemos mais a viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que a Tua palavra que hoje foi pregada nos conduza a isso, sabendo que em meio às adversidades nós temos grande consolo, grande esperança, porque o nosso Senhor, o ungido de Deus, o nosso Cristo, Ele foi morto naquela cruz e derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, mas Ele não permaneceu na morte. O Senhor o ressuscitou e é isso que nos enche de esperança, Senhor. Nos sustenta em meio a essa verdade, para a glória do Senhor. Amém.